Olá, sejam bem-vindas ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender a aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês com a massoterapia podal. O meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da massoterapia podal e hoje a gente vai falar sobre as principais pontos de tensão muscular. Esse é um assunto bem recorrente, é algo que nós, massoterapeutas, a gente tem que ter em mente que todo dia a gente encontra um ponto de tensão diferenciado. Mas hoje, o que eu quero passar para vocês são os principais mesmo, tipo, três principais pontos de tensão que na minha prática clínica eu consigo identificar eles com muita facilidade e eu quero passar esse conhecimento para vocês. Vamos lá? Primeiramente, nós temos que pensar que o método da terapia podal, ele é um apanhado de técnicas com princípios da massagem ayurvédica, da massoterapia clínica, dos pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. Então, ele é um método que veio fazer com que você, massoterapeuta, poupe as suas mãos e utilize os seus pés como principal ferramenta de trabalho. Eu digo isso porque, realmente, quando eu comecei a utilizar esse método, eu me senti muito mais segura, muito mais é, descansada para levar a minha atuação até o final do dia, porque nós, massoterapeutas, a gente sabe o preço de uma lesão, né? Já pensou trabalhar com dores nas mãos, punhos, braços? É doloroso mesmo. Então, a gente vai falar o seguinte: os pontos de tensão, a gente pode chamar eles também de pontos gatilhos. Eles são bem conhecidos também como pontos gatilhos, trigger points. Eles são pequenos nódulos super sensíveis, super sensível, e ele é localizado na fibra muscular, que também eles podem ser identificados pelo massoterapeuta quando a gente palpa, a gente na ponta dos dedos a gente consegue saber onde eles estão localizados. E quando a gente palpa também, frequentemente o cliente ele sente dor, ele também avisa. O cliente ele vem para você, ele já vem com a principal queixa dele, fala, tá doendo aqui, ou ele aponta para onde dói. Então a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que naquele momento a avaliação ela é fundamental. Mas esses nódulos, eles surgem devido ao um alongamento, a um estiramento ou ao encurtamento da fibra muscular. Quando o músculo ele se contrai e ele não consegue relaxar, porque a função do músculo é contrair e relaxar. É esse o movimento que ele faz de actina e miosina. Quando a função ela não acontece, quando isso não acontece, ele contrai e causa essa tensão, essa tensão. Aí vem os pontos de tensão. Então, na avaliação, o que é muito importante é que a gente, enquanto a gente avalia o nosso cliente, a gente a gente pode estar conversando com ele. Nós podemos verbalizar o que nós estamos sentindo naquele momento. O cliente fica seguro quando a gente faz isso. Ele fica seguro quando a gente fala dos nossos movimentos para ele. E depois disso, aí sim a gente pode entrar com a terapia podal. Mas, primeiramente, nós temos que avaliar. Avaliar, ela é uma chave para a gente encontrar os principais pontos de tensão e aí sim poder fazer conexão. E hoje a gente vai aprender a fazer essas conexões. Sim, porque os pontos de tensões, eles estão localizados em pontos específicos, mas às vezes a causa é uma outra.
Então, nós podemos, por exemplo, tratar uma dor lombar utilizando a linha de raciocínio como o diafragma, porque o diafragma, a cúpula diafragmática, ela é fixada na lombar. Fazendo isso, nós temos a possibilidade de ter essa linha de raciocínio e saber que se a gente fazer manobras na lombar, vai descontraturar o diafragma. E o contrário também é verdadeiro. Basta você fazer manobras no diafragma e você alivia a lombar. Interessante isso, né? Mas a gente tem que lembrar que os pés, eles são maleáveis. Eles adquirem formas funcionais. Então, praticar e desafiar-se tornam-se você um massoterapeuta além do convencional. E quando a gente é além do convencional, a gente vai um pouquinho a mais, a gente torna a nossa rotina mais interessante, passa a fidelizar melhor os nossos clientes e, consequentemente, nós faturamos mais. É assim que a gente faz para começar uma carreira e dar continuidade a uma carreira de massoterapeutas, porque nós somos profissionais importantíssimos. Nós somos linhas de frente. Então, quando a gente adquire esse conhecimento, a gente consegue facilmente dar notoriedade ao nosso trabalho e seguir em frente. Então, quais são as causas desses pontos de tensões? Elas podem ser várias, né? Mas as mais comuns, elas são provocadas por fatores emocionais, como o estresse e a ansiedade. Lembra que tudo, toda patologia, ela sai de um plano mental e vai para o físico. Então, o estresse e a ansiedade, ainda mais nesses dias e nesses períodos de pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, muito mais. O massoterapeuta tem sido um profissional muito bem procurado e a gente tem que suprir a demanda do mercado porque nós temos a capacidade de melhorar muito os nossos clientes, muito as pessoas, né, que vêm nos procurar, né? Os problemas posturais também ameaçam bastante a saúde da pessoa, mas isso tudo a gente vai fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo naquele momento. Mas terapeuta, você trata o seu cliente com um método que tem como princípio a massagem ayurvédica, que utiliza os pés, daí vem os pés. A massagem ayurvédica, ela utiliza os pés. Então, o princípio é da massagem ayurvédica. Os pontos de acupuntura, que nós utilizamos os meridianos. Se um meridiano, você consegue trabalhar ele todinho com os pés. Nós temos também a massoterapia clínica, dentro desse mesmo método. E a massoterapia clínica, ela vem com os amassamentos, os deslizamentos, as pressões, tudo isso a gente trabalha no método também. E também os alongamentos do yoga, que é com as posturas. Imagina você fazer uma manobra com o cliente numa postura certa, com o óleo essencial certo, fazendo a manobra certa, com certeza você vai melhorar muito o quadro de dor desse cliente. E o que acontece? Você vai fidelizando os seus clientes, porque é isso que a gente quer. O cliente não marca e não vem, o cliente marca e vem nas tuas sessões. Olha que interessante. E imagina você colocar nesse seu atendimento a musicoterapia. A musicoterapia, ela faz parte do tratamento massoterapêutico. Ela é um instrumento terapêutico. Sabendo disso, a gente consegue melhorar muito a condição do nosso paciente. E isso quer dizer que você tem a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. A gente está fazendo, quando a gente faz a coisa certa, o universo conspira a nosso favor, não é mesmo? Então, com o resultado logo no primeiro atendimento, porque você tem um compilado de técnicas, você tem esse conhecimento.
E com isso, você aumenta o seu faturamento. Aí, você me diz, mas Alessandra, eu tenho medo de altura. Não tem problema. Não tem problema porque no método a gente usa um suporte de PVC que você dosa esse o peso, você dosa o peso do teu corpo, mas você dosa o teu medo também. Você não precisa ter receio de ficar em cima da maca. Mas caso você tenha, você pode usar o colchonete. Eu já usei o colchonete muitas vezes em atendimentos a domicílio, dentro do meu próprio consultório, para fazer uma diferenciação de um ambiente para outro, eu uso o colchonete. Ele é muito eficiente, eu gosto bastante. Isso também vale para as pessoas que têm medo de altura, mas também para as pessoas que têm vertigens ou ficam tontas no alto da maca. Você pode utilizar o colchonete sem problema nenhum. A massoterapia podal, ela vai te trazer benefícios da mesma forma, do mesmo jeitinho que você está trabalhando na maca, você pode trabalhar fora da maca também, em cima de um colchonete. É muito bom. E aí, quais são os principais pontos? Eu falei lá no início que a gente ia trabalhar 3 principais pontos, que eu, na minha prática clínica, eu consigo identificar com muita facilidade, e o cliente ele já vem com essa demanda dizendo, eu tenho dor aqui, eu tenho dor aqui, ele aponta a dor, mas o apontar a dor não significa que a dor está ali, a dor está ali, mas ela vem de um outro ponto, sabe? Isso é bom a gente conseguir fazer esse raciocínio clínico e aprender com isso, porque é através disso é que você vai ser um excelente profissional. Então, o primeiro ponto é o trapézio. O trapézio, ele é um músculo, ele é triangular e achatado. Ele é um músculo assim, eu vou até virar, ó. Esse aqui é o trapézio, ele é um triângulo. Ele é um triângulo achatado e ele fica localizado superficialmente, então ele é um músculo, ele é o último músculo, é o que recobre, é esse aqui, ó, na parte de trás do pescoço e do tórax. Então, por que é importante a gente saber disso? É importante porque se o cliente ele chega com uma enxaqueca, você sabe que o trapézio ele está diretamente relacionado, porque ele se fixa aqui, e ele contraturado vai fazer com que fáscias, músculos e tendões, eles se retesem. Interessante, né? Então, você massageando toda a parte da musculatura do trapézio, você vai conseguir aliviar a enxaqueca do seu cliente. O torcicolo está diretamente relacionado com o trapézio também. Dores de cabeça, nossa, como é frequente, não é mesmo? Estresse, depressões, ansiedades, eles dão dores de cabeça. Então, nessa parte aqui, a primeira atitude que a gente tem que ter é tracionar e trabalhar com as mãos. Para isso, as mãos são maravilhosas, para movimentos delicados. Isso a gente consegue muito melhorar o quadro de dor do nosso paciente. Depois que ele está, porque esse movimento você informa o sistema nervoso central do teu cliente de que aquela estrutura ela precisa relaxar. Depois disso, aí sim, você com os pés, com o método da terapia podal, você utiliza a almofada superior e a almofada inferior para fazer movimentos específicos de deslizamento em todo o trapézio. Então, você consegue ir bem profundamente, porque você já informou o sistema que aquela estrutura precisa relaxar, e aí você vai liberando músculos, fáscias, tendões, tudo com a almofada superior dos pés. Muito bom isso, né? O segundo, tem outra coisa. Quando a gente tem
toda essa linha de raciocínio que eu falei para você agora, você resolve a dor do seu cliente e fatura mais, porque ele vai te indicar. Em, em um mundo em que a pandemia ela deixa as pessoas ansiosas, depressivas, estressadas, você, massoterapeuta, tem essa possibilidade de aumentar o seu faturamento e melhorar muito mais pessoas, porque você utiliza uma técnica em que você tem várias outras técnicas dentro do método para que você consiga melhorar a dor desse seu cliente. Interessante isso, né? Muitas pessoas estão precisando de você nesse momento. Então, por isso eu estou aqui conversando e dando todas essas dicas e essa aula maravilhosa para que você entenda a sua importância no mundo, no mundo. O segundo músculo são os romboides. Os romboides, eles são músculos, eles fazem parte dos movimentos dos braços também. Eles são dois, o romboide menor e o romboide maior. Eles são músculos profundos, eles se inserem lá na vértebra C7, que é essa última aqui, que tem essa pontinha, essa é a C7. E vai até a T5, que é ali na torácica, no bordo medial da escápula. A escápula, ela faz esse movimento. Cima, baixo, abre e fecha. Cima, baixo, abre e fecha. Então, os romboides, eles se fixam nessa borda aqui, ó, no bordo medial da escápula. E a principal função desse músculo é a retração da escápula, é fazer isso aqui, ó. Então, no método da terapia podal, nós temos uma manobra, e a gente tem que sempre lembrar que os pés eles são maleáveis e eles adquirem formas maleáveis. Então, você, com essa parte aqui, ou até mesmo essa, porque a gente vai trabalhar bilateralmente, nós vamos lá no subescapular e a gente vai liberar os romboides. Olha que interessante! A gente entra embaixo da escápula e libera esse músculo para que os romboides se liberem também. Então, uma coisa leva a outra. Um raciocínio clínico te ajuda a melhorar bastante a dor do seu cliente. E com isso você fatura mais, porque você tem o resultado logo no primeiro atendimento. E assim, essas fibras, né, ela também participa da rotação medial da escápula. Por isso que eu falo que a escápula, ela faz esse movimento, né, cima e baixo, abre e fecha. É esse. Então, aqui você consegue muito melhorar com as manobras da terapia podal as dores nas costas, porque o cliente vem falando que ele está com dor nas costas. Então, se você sabe que essa musculatura faz parte da dor nas costas, você relaxa ela. A dor nos braços, tem manobras específicas para dor nos braços. A dificuldade de respirar, porque ele tem dificuldade em expandir a caixa torácica. Porque lembra que a escápula, ela faz esse movimento também junto, ela segue o movimento da expansão torácica. Então, se o romboide está contraturado, ela não consegue fazer essa expansão. Então, dá dor, dificuldade de respirar. Uma pessoa ansiosa com dificuldade de respirar, então a gente já sabe onde a gente vai pegar. Então, a gente sempre tem que lembrar como o pé, ele assume formas maleáveis, ele consegue ir embaixo da escápula e fazer todo um trabalho. É um trabalho muito, muito relaxante. Agora a gente vai para a terceira ponto de tensão que, na minha opinião e na minha prática clínica, né, na minha experiência,
O terceiro músculo, o terceiro ponto de tensão, que ele é muito evidente, é a panturrilha. Porque a panturrilha, ela é uma saliência muscular denominada tricepsural. Ele tem esse nome mesmo, tricepsural. E ela fica localizada lá nas pernas. É a panturrilha, a batata da perna, sabe? Que a gente ouve falar. Ela é formada principalmente pelos músculos gastrocnêmio medial, o lateral e por baixo vem o sóleo. Então, essa musculatura, quando elas estão é, contraturadas, o que acontece? Ela tem a dificuldade de fazer com que o retorno venoso ela seja eficiente. Então, se essa musculatura estiver fortalecida e relaxada, elas conseguem impulsionar o fluxo sanguíneo das pernas rumo ao coração, que é o rumo do sangue, porque o sangue ele faz esse circuito aqui, ó. Alguma estrutura tem que fazer o bombeamento para mandar o sangue das pernas rumo ao coração. E essa estrutura é a panturrilha. Olha que importante. Então ela é dita como o coração da perna, porque ela tem que ter bombas venosas que fazem com que o sangue vá rumo ao coração. Essa é a função dela. E ela participa, por exemplo, a pessoa vem falando que ela está com uma fadiga, a dificuldade de retorno venoso, edemas, inchaços, tudo isso, a responsabilidade é da panturrilha. Então, se a gente tem essa linha de raciocínio, a gente consegue fazer manobras específicas para descontraturar a panturrilha. Imagina uma manobra que você vem de baixo com o arco plantar, na terapia podal é assim, e você, de um ponto ao outro, você consegue fazer uma manobra com a mesma força, a mesma energia, descontraturando músculos, as fáscias, porque as fáscias também elas têm a capacidade de se alongar em movimentos específicos. Imagina um método que vai fazer com que você atinja músculos, fáscias, tendões, num único método. E isso tudo você faz também no primeiro atendimento, porque é a partir dali que você vai fidelizar e, consequentemente, você aumenta o seu faturamento. Porque você ajudou a pessoa. Você é a pessoa importante da qual o paciente ele se identifica. Então, se você faz o seu melhor trabalho, certamente você vai ser indicada. E sendo indicada, você atinge muito mais pessoas. E com isso você aumenta seu faturamento. Incrível isso, né? Um bom trabalho leva o nosso status nas nuvens. Eu sei disso. É muito importante a gente saber disso. O método da terapia podal, ele é capaz de estimular a circulação sanguínea e a linfática, porque ela trabalha músculos, tendões, fáscias e também a rede paralela linfática, proporcionando a oxigenação das células de todo o nosso organismo e o constante relaxamento de quem recebe. E a diminuição das dores, a diminuição da ansiedade, do estresse, ela vem com manobras específicas. E eu te ajudo a saber de que forma a gente vai fazer isso. Por isso que nós estamos conversando aqui. Mas tudo isso a gente vai fazer com os pés. Veja que oportunidade. Veja que oportunidade. Tudo isso sem cansar as mãos, punhos, dedos, podendo atender muito mais pessoas e aumentando o seu faturamento. Imagina o quanto isso é importante para você e para o seu cliente também. A gente tem uma jornada de trabalho onde nós não precisamos ficar fadigadas
onde a gente pode acordar com mais disposição e energia para a nossa jornada de trabalho. Tudo isso, o método da terapia podal, ele traz para você. E contudo, a gente aumenta o nosso faturamento, porque a gente consegue atender muito mais pessoas. E como o método, ele é um método que vem da massoterapia clínica, da massagem ayurvédica, dos pontos de acupuntura e do alongamento do yoga, você tem 4 possibilidades de ajudar o seu cliente. Isso são possibilidades que, se a gente não tiver o conhecimento, a gente não consegue colocar tudo no mesmo tratamento. E com o método da terapia podal você consegue. Porque eu passei vários e vários anos da minha jornada clínica testando e utilizando cada método. Por isso que eu adoro mesmo. Então, o que que a gente pôde, se a gente for fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu nessa aula, a gente viu que os principais pontos de tensões, a gente pode falar de vários, mas nessa aula a gente falou de 3 principais pontos de tensões. O primeiro foi o trapézio, que é um músculo que contratura com muita facilidade, com a ansiedade, o estresse, a postura, o celular, tudo isso você está contraindo o trapézio. Ele é muito poderoso como motor principal de vários movimentos. E dores como enxaqueca, torcicolo, dor de cabeça, se a gente sabe que está intimamente ligado com o trapézio, a gente trata o trapézio. E o método da terapia podal, você pode fazer isso com bastante tranquilidade. Depois a gente falou sobre o segundo músculo, a gente falou sobre os romboides, que na verdade eles são 2 mesmo, o menor e o maior, e eles estão localizados em pontos específicos, são músculos mais profundos, que vão de C7 a T5. Então, toda a parte da torácica ali, ele comanda, ele está abaixo do trapézio. Então, se a gente pegar um paciente com dores nas costas, dores nos braços, a dificuldade de respirar e a dificuldade de reexpandir a caixa torácica, a gente vai e trata o romboide. Interessante isso, né? Essa linha de raciocínio, ela faz com que você consiga melhorar a o quadro de dor do seu paciente, mas também aumentar o seu faturamento, porque você tem uma linha de raciocínio, você não se perde, e com isso a gente vai aprendendo a fazer uma boa avaliação, isso é importante também. E depois o terceiro músculo é a panturrilha. A panturrilha faz com que a gente tenha um retorno venoso mais eficiente. Tudo isso a gente pode proporcionar para o nosso cliente como? Com manobras especiais com o método da terapia podal. E lembrando sempre que a panturrilha é um músculo muito importante, não que os outros não sejam, mas ela é responsável pelo retorno venoso. E às vezes a pessoa não sabe disso. E panturrilha contraturada, quem nunca já pegou? Quem nunca pegou, né? É muito frequente. A gente toca na panturrilha, a pessoa já fala, ai, que dor, porque está muito contraturada. Né? Então, a fadiga, a dificuldade do retorno venoso, os edemas, os inchaços, tudo vem porque não tem uma bomba venosa eficiente e o músculo está muito contraturado. Então, frequentemente dá problema. Isso é importante para a gente orientar o paciente também. Contudo, a gente falou também que o método da terapia podal é a capacidade que ele tem, né, de estimular a circulação sanguínea. Porque a gente vai trabalhando músculos, fáscias, tendões. Também a gente trabalha com a rede linfática, que é uma rede paralela à rede sanguínea, e proporcionando a oxigenação das células para o organismo todo. Né? Isso é um constante relaxamento para o seu paciente, então por isso que quem está em tratamento, ele tem que saber que a massoterapia não é só uma massagem.
O atendimento massoterapêutico, ele é um tratamento que deve ser começado e terminado. Isso é bom a gente falar e ser bem transparente com o nosso cliente, porque, eh, a melhor forma de fazer essa transparência entre terapeuta e cliente é na hora da avaliação. Na hora da avaliação, ele chega, você faz, eh, uma boa ficha de anamnese, colocando ele num escaldapé, fazendo uma massagem no pé, tudo isso você consegue extrair o melhor das informações na sua avaliação. Isso é importante a gente saber. Então, minha gente, o que eu quero falar para vocês é agradecer imensamente o contato e essa coisa gostosa que eu toda semana estou aqui dando informações e querendo o melhor, né? Passar o melhor da forma mais clara, simples, transparente, para que a gente tenha um bom, um bom tratamento, uma boa conexão com o nosso cliente também, né? Eu espero sinceramente, que essa nossa conversa de hoje possa motivar cada um de vocês a tratar uma pessoa com o método da massoterapia podal, porque ela foi desenvolvida justamente para melhorar o que já é bom, porque massagear é transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Tá bom? Um abraço e até mais.